Olá, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre medidas de volume. Vamos para a definição sobre volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, o que tanto ele ocupa, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. O volume a gente dá elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Por exemplo, essa caixinha aqui, ela é um volume porque a capacidade que se tem de guardar algo dentro dessa caixa. Para mim calcular o volume dessa caixa, eu vou multiplicar largura vezes comprimento e vezes altura. Então, eu multiplico três coisas, largura, comprimento e altura. Por isso que é elevado ao cubo. Então, na nossa escadinha das medidas do volume aqui, é a mesma coisa da medida de área e das medidas de comprimento. Porém, será quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Se a gente subir a escada, nós andamos para o início, ou seja, para o início do número, nós vamos ver nos exemplos. Porém, como é cubo, nós contamos de 3 em 3. Se a gente descer a escada, nós andamos para o final. Mas como é cubo, contamos de 3 em 3. Vamos entender melhor sobre as conversões de medidas agora nos exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós vamos aprender a transformar medidas, ou seja, de centímetro cúbico para metro cúbico, de quilômetro cúbico para decímetro cúbico e assim por diante. Exemplo da letra A. Transformar 50.000 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Primeira providência. Eu quero transformar 50.000. 50.000 não tem vírgula. Então, é como se a vírgula estivesse escondida aqui, no final do número. Agora, eu vou olhar se eu vou subir ou se eu vou descer a minha escada. Eu estou aqui em centímetro cúbico e eu quero ir para metro cúbico. Centímetro cúbico está aqui. E vou para metro cúbico, então, na verdade, eu estou subindo. Se eu estou subindo, eu vou andar com a minha vírgula para o início. Então, eu vou puxar a setinha aqui para o início do número, certo? Agora, eu vou contar quantas casas. Centímetro cúbico, estou aqui. Lembrando que eu conto de 3 em 3 porque é cúbico. Centímetro cúbico. Vou parar em metro cúbico. Estou aqui. 3, 6. Então, eu vou subir 6 casas. Vou repetir. Centímetro cúbico está aqui. Para chegar em metro cúbico, como é cúbico, conto de 3 em 3. 3, 6. Então, eu vou contar 6 casas. Lápis aqui no final. Vou chegar para cá para não ficar muito bagunçado. Então, vou colocar os 50.000, perdão. Não tem vírgula, então é como se a vírgula tivesse escondida atrás do número. Vou contar 6 casas, correto? Então, para o início, e vou contar 6 casas, que nós já contamos. Lápis aqui em cima da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir. Aqui eu acrescentei 0 porque acabou os números. Lápis na vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no 6, eu puxo a minha vírgula. Como não tem número antes da vírgula, eu acrescento 0. 0 no final do número de vírgula não vale nada. Então, meu resultado ficou 0,05, o quê? Metros cúbicos. Então, 50.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,05 metros cúbicos. Vamos para o nosso exemplo da letra B. Transformar 8,2 metros cúbicos em
decímetros cúbicos. Primeira providência, vamos copiar o número. 8,2. Vou copiar mais para cá para não ficar embolado. Agora eu vou ver se eu vou subir ou se eu vou descer a escada. Eu estou aqui em metros cúbicos, eu quero ir para decímetros cúbicos. Metro cúbico, estou aqui, para decímetro cúbico eu vou descer. Se eu vou descer a escada, eu vou andar para o final. Então eu vou puxar aqui para o final do número. Agora eu vou contar quantas casas. Lembrando que como é cúbico, eu conto de 3 em 3. Metro cúbico, estou aqui. Para decímetro cúbico, 3. Então eu só vou descer 3 casas. Então eu vou contar 3 casas para a minha setinha aqui, ou seja, para o final. Como eu sei que eu não tenho número aqui para o final, já posso acrescentar 0 se eu quiser. Lápis em cima da vírgula e vou contar 3 casas para cá, para o final. 1, 2, 3. E puxo a nova vírgula. Essa daqui eu vou cortar. 8.200,0. Vírgula 0 não vale nada, então meu resultado ficou 8.200. 8.200 o quê? Decímetros cúbicos. Então, quer dizer que 8,2 metros cúbicos é a mesma coisa que 8.200 decímetros cúbicos. O exemplo da letra C. Calcular o volume de um paralelepípedo retângulo. O que é um paralelepípedo retângulo? Uma caixa de sapato, uma caixinha de leite, é um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 10 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros. O que nós podemos pensar? Vamos supor que aqui é um paralelepípedo retângulo. Então, ele tem 10 centímetros por 8 centímetros na largura e 4,5 centímetros de altura. Ou tanto faz. Ele pode ser subindo também. Mas o que interessa, toda vez que pedir para calcular volume, basta você multiplicar comprimento vezes largura e vezes altura. Toda vez que te pedir volume, basta multiplicar comprimento vezes largura e vezes altura. Então, é isso que eu vou fazer. Volume é igual comprimento, que é 10, vezes altura, que é 8, e vezes largura, que é 4,5, ou vice-versa. Volume é igual 10 vezes 8, 80, vezes 4,5. E vou fazer 80 vezes 4,5. Continha de vezes, multiplico como se não existisse a vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Somo as parcelas. E depois vou contar as casas decimais. Como aqui só tem uma casa, lápis no final, uma casa. E puxo a vírgula. 360,0 é igual 360. 360 o quê? Centímetros. Como que eu vou observar? O volume. Não multiplicou 10 vezes 8 vezes 4,5? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Ou seja, toda vez que você for calcular volume, você vai dar a unidade elevado ao cubo. Então, quer dizer que o volume é igual a 360 centímetros cúbicos. O que você não pode esquecer? Toda vez que pedir para calcular volume, basta multiplicar comprimento vezes largura e vezes altura. O exemplo da letra D. Deseja-se cimentar um quintal retangular com 10 metros de largura e 14 metros de comprimento. Ou seja, 10 de largura por 14 de comprimento. O revestimento será feito com uma mistura de areia e cimento, com 3 centímetros de espessura, quer dizer, 3 centímetros de altura. Qual é o volume da mistura utilizada nesse revestimento? Então, eu quero calcular o volume. Lembrando que para calcular volume, basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Porém, nós temos largura 10 metros, comprimento 14 metros.
A espessura, que seria a altura, está 3 centímetros. Nós não podemos trabalhar unidades diferentes. Então, eu vou pegar primeiro 3 centímetros e passar esses 3 centímetros para metro. 3 centímetros, vou passar para metro. Vamos relembrar a escadinha do comprimento, só esse pedacinho. Metro, decímetro e centímetro. Subir a gente anda para o início, descer a gente anda para o final. Centímetro para metro. 3. Não tem vírgula no 3, é como se a vírgula tivesse atrás do número. Centímetro, tá aqui. Para metro, nós vamos subir. Se nós vamos subir, nós vamos andar para o início. Vamos contar quantas casas. Centímetro tá aqui. 1, 2. Então, nós vamos subir 2 casas. Como nós não temos 2 casas aqui para frente, eu vou acrescentar 0. Lápis em cima da vírgula, 1, 2. E puxo a nova vírgula. Então, o meu resultado ficou 0,03 metros. Então, é 0,3 metros de espessura. Agora sim, eu posso calcular o volume. Por quê? 10 metros, 14 metros e 0,03 metros. Todos na mesma unidade, em metros. Então, para mim calcular o volume, basta multiplicar largura, 10, vezes comprimento, que é 14, vezes a altura, no caso a espessura, que é 0,03. E aí vamos fazer conta. 10 vezes 14 vai dar 140 vezes 0,03. Então vai ficar 140 vezes 0,03. 140 vezes 3. Multiplica como se não existisse a vírgula. 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 4. Agora eu vou andar com as casas. Aqui eu tenho 1, 2 casas. Aqui não tem nenhuma. Lápis no final, 1, 2. E puxo a vírgula. 0 depois da vírgula não vale nada. Então, o meu resultado vai ficar 4,2. 4,2 o quê? Metros cúbicos, porque volume eu dou em cúbico. Então, o meu volume será 4,2 metros cúbicos. O exemplo da letra E. Uma caixa d'água tem a forma de um cubo. Um cubo, mais ou menos isso daqui. O meu não está certinho. Um cubo. Com 1,2 metros de aresta. O que significa isso? O cubo, ele é um quadrado, ou seja, todos os lados iguais. A aresta quer dizer 1,2 metros de comprimento por 1,2 metros de largura e por 1,2 metros de altura. Então, o cubo tem todas as medidas iguais. Qual é o volume dessa caixa d'água? Para mim calcular volume, muito simples, basta multiplicar comprimento vezes altura e vezes largura. Então, volume será igual comprimento 1,2 vezes altura também 1,2 e vezes largura também 1,2, porque no cubo todas as medidas são iguais. Então, vou fazer 1,2 vezes 1,2 e vezes 1,2. Vamos fazer continha. 1,2 vezes 1,2. É como se fosse 12 vezes 12. 4, 2, 2 e 1, que vai dar 144. Depois eu vou contar as casas decimais. Uma casa. No final eu vou contar 2 casas. Lápis no final, 1, 2. E puxo a vírgula. Vai dar 1,44. Vezes ainda 1,2. Então, o volume será igual. E aí eu vou fazer 1,44 vezes 1,2. Multiplico como se não existisse a vírgula. 144 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 8. 8 e 4, 12. Vai 1. 4 e 2, 6 e 1, 7 e 1. Depois eu vou contar as casas decimais. 1,44 tem 2 casas. 1,2 tem 1 casa. 2 casas com 1 casa vai dar 3 casas. Lápis no final, 1,
2, 3 e puxo a vírgula. Então, meu resultado vai ficar 1,728. 728 o quê? Metros cúbicos, porque é volume. Não se esqueça, para calcular volume, basta multiplicar comprimento vezes largura e vezes altura. Boa sorte em seus estudos. Não se esqueça, dê o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva em meu canal.